Em um acampamento de verão, um garoto solitário é o alvo de todas as piadas cruéis. Mas quando seus agressores começam a morrer das formas mais brutais e criativas, todos os dedos apontam para ele. Seria ele um monstro vingativo? Ou a isca para algo muito pior que se esconde à vista de todos? Você está assistindo ao resumo do filme Retorno ao Acampamento, lançado em 2008. A história se passa no acampamento Manabi, um lugar administrado com mão de ferro pelo proprietário Frank e seu conselheiro-chefe, Ronnie. Lá, um adolescente chamado Alan se destacava pelos motivos errados. Imaturo, socialmente desajeitado e com uma aparência descuidada, Alan era o alvo perfeito para o bullying, frequentemente provocado por outros campistas e até mesmo por seu próprio meio-irmão, Michael, e seus amigos. A humilhação era constante. Certa noite, ao tentar se enturmar em uma brincadeira grotesca de atear fogo ao próprio peido, Alan falhou miseravelmente, atraindo ainda mais desprezo. No dia seguinte, a tensão explodiu no refeitório quando ele reclamou da comida. Um conselheiro chamado Randy reagiu com violência, empurrando o rosto de Alan em um prato até que Ronnie interveio. Buscando um pouco de paz, Alan foi à cozinha, mas o encontro com o cozinheiro, Mickey, terminou em desastre. Flagrado pegando sorvete sem permissão, Alan foi recebido com uma fúria explosiva. Em meio a gritos e ovos arremessados, ele, no limite de sua sanidade, atirou uma faca que, por pouco, não acertou o alvo, cravando-se na porta. A chegada do dono do acampamento, Frank, foi a gota d'água. Oprimido, Alan gritou: "Espero que todos vocês morram", e fugiu para a floresta. A mando de Frank, Michael perseguiu o meio-irmão para trazê-lo de volta. Ele o encontrou em uma clareira com seus sapos de estimação, mas a tentativa de reconciliação se transformou em mais um ato de crueldade. Michael chutou um dos sapos, fazendo Alan reagir com um canivete. Após recuperar a arma, Michael o abandonou na escuridão. Naquela mesma noite, a vingança começou. Enquanto Mickey limpava a cozinha, uma presença invisível o atacou. O cozinheiro foi erguido e teve seu rosto mergulhado em uma fritadeira com óleo fervente, morrendo em uma agonia borbulhante. Seu corpo foi então descartado num compactador de lixo. Pouco depois, durante um evento social, Alan foi novamente humilhado ao ser enganado por fumar esterco de vaca. Mais tarde, o brincalhão Weed, um dos responsáveis pela piada, encontrou seu destino. Capturado e amarrado, ele se tornou a tela para uma mensagem macabra. Com gasolina injetada em sua garganta e um adesivo na boca dizendo "drogas são para leigos", um cigarro aceso selou seu destino em uma explosão interna horripilante. Com as notícias das mortes se espalhando, Ronnie ficou paranoico, suspeitando de um assassino à solta, enquanto Frank insistia que tudo não se passava de acidentes. Enquanto isso, a vida de Alan só piorava. Ao tentar mostrar seus sapos para Karen, a garota por quem tinha uma quedinha, o passeio terminou em pânico quando a amiga dela encontrou um sapo esfolado vivo. As meninas fugiram, chamando-o de aberração, e Alan foi mais uma vez atacado e jogado seminu em um lago. A crueldade dos valentões atingiu seu ápice naquela noite. Em uma armadilha orquestrada por seu próprio irmão, Alan foi atraído por Karen para os bastidores do salão de recreação. Lá, foi emboscado, despido, amarrado e vendado, antes de ser empurrado para o palco diante de todo o acampamento, em uma exposição máxima de sua vulnerabilidade. Uma conselheira interveio, mas o dano já estava feito. Alan, devastado, fugiu para a escuridão. A partir daquele momento, a noite se transformou em um banho de sangue. O dono do acampamento, Frank, foi a primeira vítima da carnificina, com sua cabeça presa em uma gaiola com ratos famintos. Em outro canto, a criatividade sádica do assassino se manifestou. O conselheiro Randy e sua namorada Linda encontraram um fim grotesco, envolvendo um jipe, uma linha de pesca e um arame farpado estendido na estrada. A morte se espalhou pelas cabanas. Tissi teve o olho perfurado por uma lança vinda debaixo do assoalho. Enquanto com Bella aconteceu isso. O pânico tomou conta do acampamento. O xerife local, Jerry, com sua estranha voz mecânica, tentava controlar a situação. Atormentada pela culpa, Karen se convenceu de que Alan era o assassino e que ela seria a próxima. Em sua fuga desesperada, ela tropeçou nos corpos de Randy e Linda antes de dar de cara com o assassino e desmaiar. Ela acordou com uma corda no pescoço, prestes a ser enforcada por uma corda presa na cesta de basquete. No último segundo, Michael invadiu o local e a salvou, com o assassino desaparecendo nas sombras. Cego pela fúria e convencido da culpa de Alan, Michael o caçou em seu esconderijo na floresta e o espancou brutalmente com um taco de croquet. Enquanto a raiva de Michael transbordava, o verdadeiro assassino emergiu das sombras, mas não era quem ele esperava. Pouco depois, quando Ronnie e outros chegaram, encontraram Alan espancado, mas vivo. Foi então que o xerife Jerry se aproximou.
E enquanto discursava com sua voz mecânica sobre como os valentões finalmente tiveram o que mereciam, a verdade aterrorizante se encaixou na mente de Ronnie, revelando não um homem da lei, mas sim Angela Baker, a verdadeira arquiteta do massacre, com um sorriso selvagem de pura satisfação. E para selar a noite de horror com a imagem mais grotesca, Jenny recua apavorada ao encontrar o que restou de Michael. O líder dos valentões, o irmão que atormentou Alan, agora jazia no chão, completamente esfolado da cabeça aos pés. A obra-prima final da vingança de Angela. No fim, Alan, o garoto que todos pensavam ser um monstro, era apenas a isca. O verdadeiro predador era aquele que todos confiavam para proteger o acampamento. Obrigada por assistir.